Eu quero usar o texto para a nossa reflexão em Êxodo 33, o verso 1 ao 3. Vamos ler inicialmente esses 3 versículos, depois nós vamos ler mais alguns versículos deste texto, Êxodo 33, o verso 1 ao 3, e o tema é Em Busca da Presença de Deus. Em busca da presença de Deus. Diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Em busca da presença de Deus. O texto diz: saia deste lugar, ou vá adiante, siga em frente. Este é com certeza, queridos, o grande desafio para a minha vida e para a sua vida. É prosseguirmos, avançarmos, irmos adiante, seguir em frente. Por quê? Porque esta é uma ordem que ecoa desde o início da nossa existência. Antes mesmo de nós vermos a luz, antes mesmo de nós contemplarmos com os nossos olhos a claridade do dia, nós já estávamos sendo moldados passo a passo pela mão invisível da providência de Deus. Lá no ventre da mãe, cada célula, cada parte do nosso corpo, cada órgão, de forma extraordinária, se unia a outra em um milagre que jamais parou de gritar: avance, progrida, vá adiante, vá em frente. Deus, queridos, nos tecendo de forma maravilhosa, em segredo, em oculto, lá na escuridão, como as profundezas da terra. Conforme diz o Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de uma forma tão especial e maravilhosa. Tuas obras são grandiosas. E um milagre, queridos, de Deus não parava de gritar: vá em frente, siga, vá para adiante, haja vida, houve vida, haja formosura, houve formosura, tenha forma, e a forma se estabeleceu. E aí cresça, desenvolva, avance. Então nascemos, veio diante de nós a luz, enxergamos, e desde o momento em que nós chegamos a este mundo, o chamado nunca cessou. A mão da providência nos conduz, nos empurra para frente com urgência e com um propósito. A mão de Deus nos leva adiante com uma finalidade. E aí avance, siga à frente. Aliás, foi essa a ordem do Senhor aqui a Moisés, quando Israel precisava de uma saída. Ou seja, eles estavam cercados, diante de montanhas, à frente o Mar Vermelho, um grande desafio, as montanhas ao redor, as tropas de Faraó atrás. E aí diz o texto no capítulo 14, diz aos filhos de Israel que marchem, que vão à frente, que avancem. Sabe por quê, queridos? Porque a vida não espera. A minha vida e a sua vida
não espera. Ela segue como um rio em movimento, fazendo as suas curvas, trazendo desafios, produzindo em nós conquistas, vitórias, às vezes perdas, outras vezes alegrias. Assim como um rio segue o seu curso, cheio de curvas, muitas pedras, talvez pedaços de madeira, plantas, tantas coisas que se apresentam no rio, assim é o nosso curso da vida, também com as suas barreiras, as suas dificuldades, as suas adversidades. E Deus que guia a nossa jornada, Ele nos conclama e Ele nos desafia a desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, para corrermos com perseverança, conforme diz Hebreus 12, a carreira que nos está proposta. Avante, prossiga, vá em frente, diz o Senhor, não olhe para trás com pesar, nem olhe para o futuro com medo. A vida segue, a vida flui, a vida não espera. Por isso nós temos que ouvir a voz que ressoa desde o princípio da criação. É a voz do coração de Deus dizendo a minha vida, a sua vida nesta noite, que nós precisamos avançar, que nós precisamos crescer, nós precisamos ir adiante. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele diz assim: não que eu já tenha recebido isto, ou seja, o conhecimento de Cristo, ou o poder da sua ressurreição dos mortos, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu vou em direção ao alvo, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, avance, prossiga, vá em frente. E aqui em Êxodo 33, Deus disse a Moisés: ponha-se a caminho. A nova versão transformadora exatamente diz isto: ponha-se a caminho. Outras traduções ecoam a mesma ordem com força, com clareza, diz: vai, sobe deste lugar. Ou ainda, suba daqui, saia daqui, parta. O sentido é inconfundível, não pare, não estacione, avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Vá em direção àquilo que Deus estabeleceu para o seu viver. No caso aqui para o povo, vá para a terra que mana leite e mel. Amados, esse texto, esta palavra, é uma palavra para todos nós. Porque avançar significa deixar para trás tudo aquilo que nos prende. E tem tantas coisas nesta vida que querem nos prender, que querem nos segurar. São pesos, são pecados, são pesares, são prazeres deste mundo, são pessoas, são propósitos, são planos. E agora, confiar no chamado de Deus, ou deixar para trás aquilo que muitas vezes nos impede de correr para Deus e confiar naquilo que Ele tem estabelecido para a nossa vida, aquilo que Ele tem proposto para que nós alcancemos em direção ao futuro que Ele nos preparou. Esse é o desafio para a nossa vida nos dias de hoje. Seguir em frente, buscar aquilo que Deus tem preparado. Por isso nós precisamos mover o nosso coração com fé. Precisamos mover o nosso coração com total confiança no Senhor, sair da zona de conforto.
Nós nos colocarmos diante da presença de Deus e crer que o que Deus começou em nós, essa boa obra, Ele vai completá-la até o final. O mesmo Deus que guiou Israel lá naqueles dias, é o mesmo Deus que está conosco nos dias de hoje. E Ele diz: avance, prossiga. Quando a gente olha para a vida da gente, a gente percebe que a nossa vida é cheia de transições. Nós passamos por perdas, nós passamos por mudanças, nós passamos por graduações, por estágios, emprego, noivado, casamento, filhos, netos. E alguns têm o privilégio de realizar algumas viagens mais distantes. E nessas fases nós buscamos estabilidade, nós buscamos direção. E cada uma delas impõe a nós os seus próprios medos, as incertezas e também sabores. Deus ordenou aqui, queridos, que Israel avançasse. Deus ordenou aqui que Israel se pusesse a caminho e subisse para alcançar a terra que produzisse leite e mel. E desde o início do Êxodo, nós vemos Deus agindo de uma forma maravilhosa e poderosa em favor de Israel. A gente observa que Deus libertou o seu povo do Egito. A gente observa que Deus redimiu esse povo da escravidão opressora. Enviou praga, poupando aqueles que marcaram as portas, os umbrais. E quando o anjo do Senhor passou, eles ficaram livres. Dividiu o mar vermelho, salvando o povo e derrotando os inimigos. Deus os alimentou com o maná do céu. Deu-lhes água da rocha e revelou a sua lei no Monte Sinai. Mas Israel, conforme diz o capítulo 32, eles caíram, adoraram o bezerro de ouro, enquanto Moisés recebia as instruções para o tabernáculo. E ainda assim Deus, Ele agiu com justiça e com misericórdia. É claro que Ele puniu alguns responsáveis, impenitentes, mas poupou todos os demais, renovando o chamado de que eles pudessem seguir, ir adiante, avançar e buscar esta terra que mana leite e mel. A ordem era avançar, a ordem era seguir em frente. E a história do Êxodo, irmãos, não é a história apenas do passado. É a história da minha vida e da sua vida nos dias de hoje. Com todos os seus desafios. Com todas as suas barreiras. Com todas as suas dificuldades. Com tudo aquilo que nós temos que enfrentar no dia a dia. Agora, aqui nesse texto, eu quero agora de forma bem rápida destacar duas coisas. Com essa atitude de Moisés e Israel, dessa necessidade de eles estarem continuamente buscando a presença de Deus, de estarem em intimidade com o Senhor, sem substitutos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que eu e você temos uma necessidade e nós não podemos ignorá-la. Israel percebeu a sua maior necessidade. Eles tinham virado as costas para o Senhor, tinham feito um bezerro de ouro, tinham desobedecido a Deus, e agora chegou um momento que eles precisavam se conscientizar que a única coisa mais preciosa e mais importante na vida era a presença de Deus. Pense nisso. O que Deus disse a eles é exatamente o que muitos hoje desejam no seu coração. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás de muitas coisas nesta vida, mas a maior necessidade que existe no coração de todo ser humano é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a nossa vida não encontra o propósito.
sem a presença de Deus, nós não podemos avançar para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Sem a presença de Deus, nós somos vazios. Sem a presença de Deus, nós não podemos ouvir a sua voz. É verdade que o Evangelho, ele sempre traz a nós respostas grandiosas, bênçãos maravilhosas. O Evangelho traz à minha vida e à sua vida coisas extraordinárias. Mas nós não podemos esquecer que o maior presente do Evangelho nem é o próprio céu, mas é a pessoa de Deus. Esse é o maior presente na vida do ser humano, o próprio Deus. Hoje nem o céu promete mais apenas as bênçãos da terra, o que nós estamos vendo, mas que não seja assim conosco. Porque ao nos tornarmos cristãos, irmãos, pela graça e por meio da fé em Cristo, nós entramos num relacionamento pessoal com Deus. Nós somos reconciliados, nós somos reconduzidos a Deus. E conhecer a Deus supera qualquer outra coisa. Por isso, irmãos, não existe coisa mais extraordinária e mais valiosa na vida do ser humano do que conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. O Salmo 73, o versículo 25 e 26 diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar. E acaba. A saúde muitas vezes ela falta, né? E ele diz, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Então o que mais o ser humano precisa na sua vida é da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não podemos cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Uma segunda verdade que o texto aqui nos destaca, que nós temos um privilégio e que nós jamais devemos negligenciar este privilégio. Moisés entrará na tenda da congregação ou da reunião num lugar separado para se encontrar com Deus. E aqui tem uma coisa muito importante a observar. Nós não podemos confundir a tenda de Moisés com o tabernáculo. O tabernáculo, ele ainda não existia. Moisés, ele tinha uma tenda exclusiva. Ele tinha uma tenda que era fora do acampamento, era só pertencente a ele, particular. E isto é um contraste claro do tabernáculo, porque o tabernáculo, ele futuramente estaria no meio do povo. O que é diferente desta tenda. Agora imagine uma cena, irmãos, uma tenda simples, isolada na vastidão do deserto, o sol escaldante cobre o acampamento, mas ali fora do tumulto e do barulho da multidão está Moisés. E se nós olharmos os versos 7 ao 11, diz que quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem cobria aquela tenda. E Moisés, ele intercedia pelo povo, pelos pecados, pelas necessidades. Ou seja, Moisés não podia ver Deus face a face. Mas adiante no verso 20 do 33 diz assim: Moisés, você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O que significa, irmãos, que Moisés e Deus, eles tinham uma comunicação direta. Eles tinham uma intimidade profunda de relacionamento. Eles eram amigos. Eles conheciam o coração um do outro, como Jesus também disse mais tarde em João 15 aos seus discípulos: já não chamo mais de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois lhes disse tudo o que o Pai me disse. E essa amizade, irmãos, de Moisés com Deus, era a esperança de Israel.
Mesmo quando disse que não os acompanharia, Deus estava falando com eles por meio de Moisés, porque Moisés era o mediador do seu povo. E graças a Deus hoje, nós temos um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Jesus intercede por minha vida e por sua vida. Ele nos apresenta diante do Senhor. E aí nós podemos perguntar, como é que eu e você podemos encontrar Deus? Nós não precisamos ir a uma tenda, a um lugar específico. Nós não precisamos de rituais elaborados. Efésios 2:8 diz, por causa do que Cristo fez, todos hoje nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Sabe quem é a tenda hoje? É você. Você é a tenda. A presença de Deus habita na sua vida. Deus, Ele nos deu o privilégio de nós termos a própria pessoa de Jesus em nós. Não importa onde você esteja, você é a tenda. E você pode se relacionar com Deus. E de modo especial, Deus se manifesta a nós aqui, e principalmente quando a igreja se reúne para adorar a Deus e para glorificar o seu nome. É o que nos diz Efésios 2:20 e 22. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Essa comunhão hoje, irmãos, é uma comunhão real, uma comunhão viva, uma comunhão que produz a intimidade do nosso coração com Deus. Deus, Ele nos fala por meio da sua palavra. Nós falamos a Deus por meio da oração. Irmãos, isto é uma honra, é um privilégio indescritível, comunhão com o Deus vivo, um presente maior do que nós podemos imaginar e que nós jamais devemos negligenciar. Nós hoje somos a tenda e Deus, Ele habita conosco, Ele mora no nosso coração, Ele se relaciona conosco e nós temos esse mediador que é Jesus Cristo. Nossa salvação e a presença continua de Deus em nossas vidas. E tudo isto é resultado, porque Cristo, Ele nos tirou da escravidão. Deus declarou o seu prazer em Jesus, Ele disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, ou tenho prazer. Jesus é aquele que realmente media a nossa vida entre o Pai. E quando nós confiamos o nosso coração a Cristo, nós somos unidos a Ele. E Deus não nos vê apenas como nós somos, mas Ele nos vê como nós estamos com Jesus. Essa é a grande diferença. Jesus, Deus, Ele nos vê a maneira como eu e você nos encontramos com Jesus. E Ele se agrada de nós, porque Ele se agrada do seu Filho. Por isso esta é a realidade do Evangelho no nosso coração. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor e por meio dele nós experimentamos o maior presente, um relacionamento profundo e pessoal com o nosso Deus. Talvez você possa estar nessa noite aqui e você se diminui dizendo, nossa pastor, Deus nunca vai se agradar de mim. Eu faço tantas coisas erradas, eu pratico tantas coisas que realmente entristecem a Deus, eu tenho comportamentos que desagradam as pessoas, mas eu quero lhe dizer algo, que não é sobre você, é sobre Jesus. E Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te conhece. E é nele que a nossa vida é mudada. A nossa história é mudada. Talvez você está aqui e você se ache muito. Você se acha autossuficiente.
achando que você pode ter o controle das coisas nas suas mãos, mas não é sobre você, é sobre Cristo. Ele é o mediador. E quando você se une a Jesus por meio da fé, Deus se agrada de você. E isto é suficiente. Se você colocar a sua vida em confiança naquilo que Jesus fez por você, é o que basta. E é de fato o que realmente muda a história. E o Espírito de Cristo no seu coração é que vai te ajudar a vencer este mundo, as barreiras, as adversidades. Portanto, busque intensamente a presença de Deus e não confie nas suas próprias forças. Não ignore no seu coração a sua necessidade de Cristo. Não negligencia o privilégio da sua presença. Porque quando a sombra vinha sobre a tenda de Moisés, ele era abençoado. E Deus guiava o seu povo em segurança, em direção certa, com propósito e com firmeza. E acontece isso conosco, que quando Cristo vem e habita sobre a nossa vida, Ele nos guia e nos dá a certeza de uma vida feliz e de uma vida abençoada, de uma vida segura. Nada mais é importante no meu coração e no seu coração do que a presença de Deus. Esta presença é que nos satisfaz e nos dá o verdadeiro sentido para a nossa vida.